Luz é aquilo pelo qual a gente enxerga, né? Aquilo que nos faz ver como são as coisas. A gente vê as coisas pela luz. E nós, seres humanos, a gente temos três modos de conhecer as coisas, né? E por isso, três tipos de luzes. A primeira luz, essa mais óbvia, né? É a luz física. As ondas eletromagnéticas, né? Que servem para a gente ver com os olhos, para a gente enxergar objetos. Depois, a segunda luz é a luz da inteligência. Inteligência, conhecimento. A gente vê também com a inteligência, né? A inteligência, a gente enxerga não só por fora, porque o olho só enxerga a superfície, né? A superfície das coisas. Porque o olho é a luz batendo nas coisas e refletindo até o nosso olho. Mas com a inteligência a gente consegue ver por dentro das coisas. A palavra entender, ou inteligência, né? Inteligência seria intellegere, do latim. Inter, dentro, legere, ler. Ler por dentro, ou enxergar por dentro. Essa é a ideia de inteligência. Quer dizer, captar uma realidade mais profunda do que o olho capta. Com a nossa mente, a gente enxerga coisas que o olho não vê, né? E com o olho a gente não consegue ver. Por exemplo, com a inteligência, a gente vê as relações entre as coisas. Com o olho, a gente só vê coisas. Mas relação entre as coisas, quem capta é a inteligência. Por exemplo, a gente vê as causas das coisas, uma coisa causa a outra. A inteligência mostra, por exemplo, que o fogo queima, né? A inteligência nos mostra que as pessoas gostam de ser elogiadas. Não é o olho que vê isso, é a inteligência que percebe que as pessoas gostam de ser elogiadas. E não gostam de ser repreendidas, né? Isso quem mostra é a inteligência. A inteligência nos mostra as relações matemáticas, por exemplo, ou nos mostra as leis da física. Então, essa é a segunda luz, que é a luz da inteligência. A terceira luz é a luz da fé, né? Que é o tema da palestra hoje, né? E essa luz da fé é uma luz indireta, vamos poder pensar assim, né? Porque a luz da fé não é acreditar vendo. Se eu ver com os olhos ou ver já com a inteligência, isso propriamente não é fé, né? A fé é uma luz indireta. Não é acreditar naquilo que eu vejo, mas é acreditar em uma pessoa que viu, né? Alguém que viu, isso é a luz da fé. Fé é acreditar na palavra de uma pessoa. Fé é acreditar numa pessoa que viu algo. Um exemplo básico é a fé que a gente tem nos nossos pais, né? Que os nossos pais são os nossos pais, né? Eu não vi, né, quando eu nasci. Eu não tenho certeza de ter visto que eu nasci da minha mãe e do meu pai. A gente não viu, mas a gente acredita neles, né? Eu acredito que meus pais são meus pais. Isso é uma crença por fé, né? Não é por visão. Eu não vejo nem com os olhos e nem com a inteligência. Claro, depois com os olhos eu vejo que eu sou parecido com meu pai, parecido com a minha mãe, e usando a inteligência, lógico, é óbvio que eu sou filho deles e tal, mais tarde. Mas principalmente é motivo de fé. Bom, claro, né? A gente está aqui, a palestra é para falar sobre o tema da fé, a luz da fé, né? Que é fé em Deus, né? Lógico. Que a gente chama de fé sobrenatural, né? Fé em Deus. E para um cristão, é fé em Cristo, né? Acreditar nas coisas que ele disse. Porque ele viu, eu não vi, mas ele viu. E ele disse, e eu acredito nele porque eu confio nele. Acreditar que as coisas que ele disse são verdadeiras. Ou dito de outra maneira, ter fé é enxergar as coisas com os olhos de Cristo. Ter fé em Cristo, né? É enxergar com os olhos dele. Essa é que a gente chama de luz da fé. Jesus, quando ele caminhou, né, neste mundo, 2000 anos atrás, e ele fazia coisas e ensinava justamente
por causa da fé. Por exemplo, ele fazia milagres para que depois as pessoas acreditassem nas palavras dele, né? Porque senão a pessoa não ia acreditar nele. Ele falava umas coisas tão impressionantes, né? Ele chegou a falar, por exemplo, né? Sem mim vocês não podem fazer nada. Caramba, como é que um ser humano, vamos dizer assim, teria coragem de falar isso, né? Claro, porque Jesus não é um ser humano, vamos dizer, comum, né? Ele é Deus feito homem. Então ele pode dizer isso com verdade. Sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus falou: quem planta comigo, bom, quem está comigo, esse vai dar. Agora me fugiu as palavras agora. Aqui ele falou de vários modos. Bom, então ele fala: quem não está comigo está contra mim. Né? Ele se coloca assim, né? Como divisor de águas, né? E quem não faz as coisas comigo perde o tempo, Jesus fala. São afirmações muito duras, né, para um ser humano dizer. Mas ele podia dizer isso, ele pode dizer isso, porque ele é Deus. Né? Quer dizer, se eu não estou com Jesus, eu estou perdendo tempo. E tudo que eu faço sem Deus, sem Cristo, eu estou perdendo tempo. Mas, claro, essas afirmações são muito fortes, né? Uma pessoa normal dizer isso, essa pessoa estaria louca, né? Mas Jesus, para provar que ele é Deus, então ele vai fazer milagres. Faz milagres para que as pessoas tenham fé depois nas palavras dele, né? Por isso ele fez milagres. Mas também era o contrário, né? Jesus também fez o contrário. Às vezes ele pedia a fé das pessoas para depois fazer o milagre, né? As duas coisas são verdadeiras. Ele fazia o milagre para que as pessoas tivessem fé nele, e depois também ele pedia que as pessoas tivessem fé nele para depois fazer o milagre, né? Muitas vezes ele diz, depois de fazer o milagre, vai em paz, que a tua fé te salvou. Né? A pessoa, por causa da fé dela, Jesus fez o milagre. Ou outras vezes Jesus pede, se você acreditar, eu faço o milagre. Tinha um pai que foi pedir a cura da filha dele, né? E Jesus falou, se você tiver fé, tua filha vai ser curada. E o pai se ajoelha, chora, e fala, Senhor, eu tenho fé, mas aumenta a minha fé. Né? Ele pede para que Jesus aumente a fé dele. Aconteceu que Jesus, lá em Nazaré, né, na terra dele, ele não fez muitos milagres. E a Bíblia explica por que ele não fez muitos milagres. Porque as pessoas não confiavam muito em Cristo em Nazaré. Porque ele viveu em Nazaré como um marceneiro comum, né? E depois ele começou a pregar, falar de Deus e fazer milagres. As pessoas, para quem é? Mas esse aí é o marceneiro, é o filho de José, né? Que é marceneiro também. Como que ele está agora dando uma de mestre, né? Querendo ensinar grandes coisas e fazer milagres? Aí que Jesus diz que, né, que um profeta não é bem aceito na sua própria terra, né? O lugar que menos Jesus fez milagres foi em Nazaré, naquela região da Palestina. Foi justamente lá junto com os parentes dele, ali na terra dele, que o pessoal não tinha fé nele, achava que ele era um homem comum. Eu lembrava aqui da passagem que Jesus tem aquela tempestade no lago de Genezaré, né? Em que Jesus tinha ficado num monte ali, do lado, não tinha entrado no barco. Ele falou para os discípulos: ó, vão atravessar, atravessem vocês o lago, vão para o outro lado. E ele subiu num monte e estava lá rezando à noite. Durante a noite, os discípulos tentando atravessar o lago, veio uma tempestade, um vento contrário, eles estavam sofrendo muito, remando naquela tempestade. E Jesus, lá de cima, ele vê que os discípulos estão passando dificuldade, vai até os discípulos caminhando sobre as águas. Quando ele chega perto do barco, o pessoal fica assustado, pensa que ele é um fantasma, começa a gritar. E Jesus fala, não sou eu, né? Não precisa ter medo. E aí Pedro, que era muito ousado, né? Falou, Senhor, se é você, manda que eu vá até aí, até você. E aí Jesus fala, vem. Aí Pedro pula do barco e começa a caminhar nas águas, sobre a água também. Só que depois, conforme ele vem caminhando, o vento está continuando, assopra um pouco mais, e que ele se assusta e começa a afundar, né? E aí ele pede para Jesus, Senhor, salva-me. Jesus estende a mão, segura ele.
levanta ele, não deixa que ele afunde e leva ele até o barco. E Jesus dá uma bronca em Pedro, vamos dizer assim, né? Ele fala assim, homem de pouca fé, né? Por que você duvidou? Fala para Pedro. Primeiro ele teve fé de caminhar, né? Mas quando ele começou a caminhar, depois se assustou, ficou com medo, perdeu a fé, vamos dizer assim, naquele trajeto. E Jesus dá uma bronca nele, por que você duvidou, né? E é assim, né? Deus pede fé, né? Fé é caminhar sobre as águas, né? É acreditar que eu posso caminhar sobre as águas. Quer dizer, fé às vezes leva a gente até a acreditar numa coisa meio que a gente acharia absurda, né? Aos olhos humanos, né? Não dá para caminhar sobre as águas. Mas a fé faz com que a gente caminhe sobre as águas. Quer dizer, as verdades de fé, né? Às vezes parecem que não são muito reais para nós. Pode não parecer, porque elas são misteriosas, né? E a gente não vê com nitidez. A gente não entende bem o significado, né? As verdades do mundo parecem mais reais, né? Mais concretas, porque a gente se encontra com elas todo momento, né? O normal num lago é andar de barco, né? E remar o barco, não é andar sobre a água, né? Andar sobre a água não é muito real, né? Então vem uma certa dúvida, assim, que pode surgir no nosso coração, né? Usar a minha inteligência para ver ou usar a fé para ver? O que eu tenho que usar, né? A fé ou a inteligência? E o que a igreja nos ensina? As duas coisas, é para usar as duas coisas, tanto a fé quanto a inteligência. Tem um santo da igreja, São Justino, lá no comecinho da igreja, bem no comecinho da história da igreja, ele era filósofo, ele era pagão, né? Não era judeu, ele era pagão. E depois, eu acho que esse foi um santo, um dos primeiros santos que coordenou bem as duas realidades, né? As verdades da razão, da inteligência, com as verdades da fé. Porque ele foi filósofo, São Justino, e foi santo também. Ele estudou muita filosofia desde criança, desde jovem, né? E depois ele teve um contato com a religião cristã. E aí, conforme ele se converteu ao cristianismo, ele começou a usar a filosofia que ele sabia, filosofia grega, né, basicamente, para explicar a fé, né? Ele foi para Roma, ele nasceu na Palestina, mas foi para Roma, e ele fundou a primeira escola de filosofia cristã lá em Roma, São Justino. Mas logo depois ele foi acusado ante o Império Romano, né, que a religião cristã estava proibida. Estava obrigado a adorar o imperador, né, como se o imperador fosse Deus. São Justino não quis adorar, então ele foi acusado de herege, né, ou de pagão, né, ou de ateu, né. Na verdade, foi acusado de ateísmo, porque não acreditava no imperador como Deus, né. E aí, mais ou menos no ano 165, morreu ele, Marte, né, foi assassinado, Marte, e mais 6 companheiros, né, foram 7 companheiros que morreram. E ele escreve várias coisas, né, a gente conserva 2 documentos dele, muito bonito, né, onde conta a história da conversão dele, por exemplo. Ele conta que ele acreditava em Deus, mas no Deus dos filósofos, né, e que ele queria ser feliz. E ele pensava, Justino, que a felicidade estava na filosofia. Vou ler aqui umas palavras dele. Ele fala assim: a filosofia, efetivamente, é em realidade o maior dos bens e o mais precioso diante de Deus, a quem nos conduz e recomenda. Quer dizer, ele pensava que a filosofia conduziria o homem a Deus, né? E ele dizia ele, e santos, na verdade, são aqueles que a filosofia consagra a sua inteligência. Santo, ele quer dizer aqui feliz, né? Ele falava que as pessoas mais felizes que podem existir são os filósofos, né? Que buscam a verdade através da filosofia, quer dizer, através da inteligência. E ele dizia, no entanto, é que na realidade a filosofia, porque foi enviada aos homens, é algo que escapa à maioria das pessoas. Ele diz que a maioria das pessoas não se dedicam à filosofia, né? Porque as pessoas não pensam no que estão fazendo. Vão vivendo a vida apenas sem pensar muito nela, né? E
E depois ele vai dizer que ele encontrou a verdade, não só na filosofia, mas na religião também. E aí ele consegue essa luz da razão, a luz da inteligência, com a luz da fé. Né? Ele faz essa junção, como um grande santo filósofo, né? Mais tarde, Santo Tomás de Aquino vai dizer a mesma coisa, que a filosofia ou a inteligência leva à verdade, e Deus é a verdade, e a fé também leva à verdade. Então, o caminho da inteligência e o caminho da religião levam ao mesmo ponto, que é a verdade, que é uma só. A verdade é uma só. Não tem uma verdade dos filósofos e uma verdade da fé. É a mesma, né? Verdade da religião e a verdade da filosofia. Não é assim. É, uma complementa a outra, né? E as duas juntas levam ao conhecimento da realidade, que é a mesma. Bom, tem a história da conversão de São Justino, que eu não vou contar, porque não vai dar tempo, né? Senão a gente vai atrasar demais. Então, viver de fé ou viver de razão, né? Hoje em dia as pessoas se colocam, né? Tem uns grupos, não, os que acreditam em Deus, os que não acreditam em Deus, só acreditam na razão. E, na verdade, a gente tem que usar as duas coisas, né? Não uma coisa ou a outra. É para usar as duas, né? Não é só os conhecimentos que nos dá a religião, ou só os conhecimentos da inteligência. São os dois, né? A resposta é os dois. São José Maria, o fundador da obra, ele dizia assim: a gente tem que viver com a cabeça no céu e com os pés na terra. Era um modo de dizer dele, né? Quer dizer, um cristão tem que usar muito a inteligência, quer dizer, colocar os pés na terra para conhecer o mundo, saber onde está pisando, quer dizer, essa virtude da prudência, né? O ser humano, o cristão tem que ser muito prudente, né? Jesus tinha falado que o cristão tem que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. E a prudência, ela olha para o que está acontecendo, né? Um aspecto importante da prudência é saber o que está acontecendo, entender o mundo, estar ligado, né? Estar por dentro do que acontece no mundo. O cristão tem que estar por dentro. Não pode, o cristão não pode ser uma pessoa que reza, vive lá na igreja, mas que nem percebe o que está acontecendo ao redor dele. Isso não é um ser cristão. Como a gente às vezes diz, né? Viver nas nuvens, né? Como se diz essa expressão. O cara está desligado. Ao contrário, o cristão ele tem que estar muito consciente do que acontece no mundo, mais que qualquer outro. Porque além da inteligência que ele tem a ajuda da fé. A fé vai ajudar a inteligência dele. As verdades de fé vão ajudar a inteligência da pessoa. Então, a fé, quando é bem entendida, vai colocar as pessoas com o pé no chão também. Vai ajudar a melhorar a inteligência, para conhecer melhor como são as coisas na realidade. E a religião, quando é bem entendida, não despreza a inteligência, né? Ao contrário, conta com ela. Porque a inteligência é uma coisa muito boa. A inteligência, tanto a inteligência como a fé, a luz da inteligência e a luz da fé foram dadas por Deus para nós. Né? E as duas coisas levam a gente a conhecer a única realidade. São dois caminhos diferentes, mas para chegar no mesmo ponto, ao conhecimento verdadeiro da realidade. Mas claro, cabeça no céu, né? Falava São José Maria, né? Porque ele lembrava, né? Claro, porque a gente não vai viver para sempre nesse mundo, né? A gente tem que ter fé na outra vida, né? A vida eterna. Essa também é importante, né? Muito importante, já aqui na Terra também tem a cabeça no céu, sabendo que, primeiro, que Deus está nos olhando aqui, né? Pelo que a gente faz. Deus está junto da gente aqui já, né? Isso é ter a cabeça no céu, saber que Deus está presente na nossa vida aqui já. Mas também pensando na outra vida, né? Vou ler umas palavras de Jesus que dizem assim: ele está fazendo uma oração falando com Deus Pai e intercedendo por nós. Chama oração sacerdotal de Jesus. É na véspera da morte dele, na quinta-feira santa, na véspera da sexta-feira santa. E Jesus fala assim: eu lhes dei tua palavra. Ele está falando para Deus Pai. Eu dei para eles, está falando se refere aos discípulos, né? Eu dei para eles a tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Quer dizer, Jesus está falando aqui que nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos, né? Aí ele diz,
eu não rogo, falando para Deus Pai, né? Eu não rogo que os tires do mundo, que o retires do mundo, que os retires do mundo, mas que os guarde do maligno. Quer dizer, estava pedindo a Deus Pai não para tirar a gente do mundo, mas para proteger do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, disse Jesus. E a tua palavra é verdade, falou Cristo. Então, conhecer a palavra de Deus nos mostra a verdade. Quer dizer, conhecer esse mundo é importante. Conhecer usando a inteligência, para a gente saber viver bem nele, mas também conhecer pela fé que existe outro mundo, muito mais importante que esse, o que é o céu. E esse mundo agora é passageiro, né? Está de passagem nesse mundo. Aquele provérbio chinês que fala, né? Este mundo é uma ponte, não construa a tua casa sobre ela. Ninguém constrói a casa em cima de uma ponte, né? A ponte está para passar, né? E como o mundo é uma ponte, né? Então esse mundo não é o mais importante na nossa vida. O mais importante é para onde a ponte nos leva, né? O outro lado da ponte. O que tem do outro lado da ponte? Mas sem ser o mais importante, esse mundo importa muito, porque é vivendo bem nesse mundo, né? Que a gente vai ficar feliz agora nesse mundo. Deus fala isso para nós, Jesus fala para nós. Vamos começar a ser felizes já aqui, mas seremos muito mais felizes depois. E vamos ganhar o mundo depois, a felicidade eterna, se a gente procura fazer felizes as pessoas aqui nesse mundo, né? E esse mundo, ele é imperfeito. Deus criou assim um mundo bom, mas é imperfeito, para que a gente pudesse melhorar o mundo. Ter fé nisso, né? Que a gente melhorando o mundo vai melhorando aos poucos. Ter fé nisso. E ter fé que é assim que a gente ganha o outro mundo, né? Isso é viver de fé, né? Confiar que esse mundo pode ser melhor, ter fé no mundo nesse sentido, fé nas pessoas que estão no mundo, que as pessoas podem melhorar, que as pessoas são boas, né? Que são filhas de Deus, são criadas à imagem e semelhança de Deus, e que podem melhorar, ter fé nas pessoas, e depois ter fé na vida eterna, né? Que a gente fazendo bem aqui nesse mundo, a gente vai ser premiado, né? É o que Jesus fala, né? De várias maneiras ele fala isso, né? Para a gente fazer o bem agora, e depois a gente vai ganhar nossa recompensa total, já é feliz agora, né? Fazendo o bem, mas muito mais lá no céu. Bom, eu corri bastante e já cansei. Acho que vocês também, né? Alguém quer comentar algo, perguntar algo, falar? Ânimo, nada? Sidney, Oi, fala, Marco. só agradecer as palavras aí, foram de grande avalia, gostei muito da sua palestra aí, muito obrigado. Nada. Só um miolo, assim, vamos pensar assim, viver de fé, né? Essa expressão, assim, geral. Uma pessoa que vive de fé, São Paulo, né, ele escreve numa carta que fala que o justo vive da fé. Justo quer dizer o santo. Justo e santo é sinônimo para São Paulo. O santo, a pessoa justa, a pessoa santa, vive da fé. Quer dizer, uma pessoa que tem fé, a vida dela é diferente do resto, muda. Que tem fé em Cristo, né, fé em Deus, fé nas palavras dele, essa pessoa muda a vida dela. Muda mesmo, né, porque é diferente uma pessoa que tem fé que não tem fé. Sei lá, basta pensar em São José Maria Escrivá, né? O que ele fez, né, para fundar o Opus Dei, toda a história da vida dele. Por que ele fez tanta coisa? Porque tinha fé. Fez loucuras, né? Olhando humanamente assim, sem fé, uma pessoa que não tem fé nunca faria as loucuras que ele fez. E ele fez muita loucura. Loucura não, né? Porque ele tinha fé. Loucura, para quem está de fora, sem fé, parece loucura o que ele fez. Ele foi chamado de louco muitas vezes, muitas vezes. Mas Deus quer que a gente fique louco, né? Todos nós, que bom se todos nós ficassem um pouquinho loucos, né? De ter fé em Deus e fazer essas coisas com muita fé, né? A gente faria loucuras, né? Loucuras boas, no bom sentido, né? Tá bom? Patrícia, só posso fazer uma pergunta também? Claro. O seguinte, assim, a fé também é uma virtude, né? E a gente
Eu acredito que a gente possa crescer, né? Acho que a missão da nossa vida é continuar lutando para a fé também aumentar aí ao longo até o último dia da nossa vida. E como crescer assim na fé, né? A gente sabe que através da filiação divina, a gente ter essa fé, né? Que Deus é nosso Pai, que a gente com Ele nós conseguimos tudo, mas nem sempre é fácil, né? E aí, como crescer nessa fé, assim, coisa bem assim, concreta que o senhor pode dizer para a gente? Essa pergunta é muito frequente, muito importante e é legal mesmo, né? Então, eu diria duas coisas, Paulo, duas coisas práticas. A primeira é pedir a fé. Pedir a fé. Como esse pai daquele rapaz pediu, né? Não era rapaz, acho que era menina, era uma filha dele. Agora estou em dúvida se era menino ou menina, mas o pai pedia para Cristo para curar, né? E Jesus fala, se você tem fé, ela vai ficar curada. E ele fala, eu tenho fé, mas Senhor, aumenta a minha fé, né? Então esse pedido, né? Esse pedido é muito bom. Pedir fé, porque a fé é dom de Deus. Pedir mesmo, pedir mais fé na oração. Rezar e pedir fé, para aumentar a fé, né? Como fez esse pai. Pedir, fazer oração pedindo que aumente a fé, para ter mais fé nele. Essa é uma coisa muito importante. E a segunda é usando a inteligência, né? Usando a inteligência mesmo. Conhecer a fé. Conhecer o que Cristo está falando, o que ele está ensinando, quais os ensinamentos de Cristo. Quer dizer, ler a Bíblia e tentar entender, principalmente ler o que Cristo falou e fez, tentar entender usando a inteligência, o que ele está ensinando. Né? Que as coisas impressionantes, porque às vezes a gente lê, mas não está entendendo o que ele está falando. Muita gente lê a Bíblia e não entende o que Jesus está falando. Quem entendeu a Bíblia para valer? Os santos, as pessoas santas. Quanto mais santa a pessoa, mais ela entendeu a Bíblia. Então, como os santos interpretaram a Bíblia, se você lê a vida dos santos, né? Então, eu diria, lê a Bíblia e lê a vida dos santos. Porque os santos também interpretaram a Bíblia para caramba. Você vai ler a Bíblia pedindo a Deus luz para entender, e também ler a vida dos santos para ver como eles entenderam a Bíblia, e entender o que Deus está te falando. Porque quando você vai entendendo com inteligência, você vai tendo mais fé também. Porque você vai entender, caramba, olha que coisa impressionante, né? Quando Cristo fala, por exemplo, do rico, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né? O que Jesus está falando aí? O que ele está querendo dizer com isso? Ou ele fala que o reino de Deus é como um fermento, né? Que a mulher coloca no pão e depois o pão todo fica fermentado. Jesus está falando um monte de coisa. Como é que eu interpreto isso? Né? Então, tudo isso, entendendo, usando a inteligência, vendo o exemplo dos santos, como é que os santos interpretaram a Bíblia também, o que a igreja ensina nessas coisas, o catecismo da igreja tem muito disso. O catecismo da igreja tem as palavras de Cristo e tem também os santos que interpretaram essa palavra do catecismo da igreja. Então, estudando o catecismo da igreja, lendo a Bíblia, lendo a vida dos santos e pedindo para aumentar a fé, né? Tudo isso vai funcionando junto, assim, né? E aí a pessoa vai crescendo na fé, né? E aí vai vendo Deus atuando no mundo, né? Vai vendo o que Deus está fazendo na vida, no acontecimento do dia a dia, Deus está fazendo as coisas, está agindo, né? Em tudo que ele faz, Deus está atuando. Você vai ver Deus. Porque no fundo, outra vez, a gente pode resumir assim, eu acho que eu acabo para não cansar demais vocês, mas ter fé é ver Deus, vai. Ter fé é ver Deus. Eu vejo Deus. Eu não vejo Deus. Quantas pessoas falam para mim, eu não vejo Deus, eu não escuto Deus, eu falo com ele, ele não fala nada para mim, eu não vejo ele andando na rua, né? Claro que você não tem fé, né? Porque você não tem fé. Quanto mais fé a pessoa tem, mais ela vai escutar Deus, e mais ela vai ver Deus atuando no mundo, e vai ver que ele não está escondido, ele está muito visível, e não está parado, não está dormindo, né? Ele está atuando a todo instante, né? E com todas as pessoas. É impressionante. As pessoas mais santas são as que mais veem a Deus, enxergam Deus. Enxergam Deus no mundo, nela mesma, em tudo, né? Mas, claro, é um processo que nem você falou, né, Paulo? É assim mesmo. A gente tem fé, todos nós temos fé. A gente precisa aumentar essa fé, né? A santidade é aumentar um pouco, cada vez mais a fé.